Quando tem grito, atenção. Atenção, porque a gente passou usualmente do limite dessa criança, do que ela consegue fazer esses pedidos sem gritar. Normalmente a criança grita porque ela não está se sentindo ouvida. Porque gritar também é uma maneira de comunicar uma necessidade. E acho que isso é um ponto crucial e fundamental para a gente partir a nossa conversa, né? Quando a gente fala de grito, eu acho importante a gente fazer algumas diferenciações primeiro, né? Porque primeiro a gente pode estar falando de um volume de voz mais avantajado. Tem famílias, tem contextos, tem grupos que têm por hábito isso de falar mais alto, né? De se comunicar num volume de voz mais alto, tá? O grito que a gente está falando aqui hoje não é esse grito, essa pessoa que fala alto. A gente está falando aqui desse grito que está comunicando, esse grito que está trazendo um pedido num tom de voz muito alto. Então a gente está falando de quando a gente, pais e mães, gritamos com os nossos filhos e quando eles gritam de volta ou às vezes parte deles, né? Num determinado momento. Então, para olhar para o grito, eu acho que a gente precisa olhar primeiro e entender. Vamos olhar primeiro para as crianças, né? Por que uma criança grita para comunicar a sua necessidade? O que acontece que ela sente que essa é uma boa estratégia de comunicar o que ela precisa? Ou uma estratégia eficiente, talvez não boa, eficiente talvez comunique melhor, né? E aí, para a gente pensar nisso, eu acho que é importante a gente pensar quando que a gente dá atenção para as nossas crianças e qual é o nosso limiar para dar essa atenção àquilo que eles vêm nos pedir, né? Então eu tô lá fazendo as minhas coisas, o que meu filho precisa fazer para que eu pare o que eu tô fazendo, olhe para ele e entenda o que ele precisa. E talvez quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente já tem aí dicas importantes de por que as crianças gritam para pedir as coisas, né? Porque usualmente a gente é muito resistente em abandonar aquilo que a gente está fazendo, aquilo onde a nossa atenção está concentrada naquele momento, para atender, para olhar para essa criança, para conectar com ela e ouvir o que ela precisa. Então, muitas vezes, quando um pedido de uma criança vem através de um grito, é uma dica pra gente que tá muito difícil para essa criança conseguir a nossa atenção. E aí tem uma coisa que é muito, muito interessante, né? As crianças, ou nós, não só as crianças, nós, pessoas, seres humaninhos, precisamos de atenção e de conexão como a gente precisa de ar. A gente não consegue viver sozinho, né? A gente se constrói nas nossas relações, a gente se constrói nas trocas com os outros, com o meio. Então, essa criança vai precisar, não é querer, precisar da nossa atenção. Agora, como que ela consegue? Em que momentos? E mais, assim, no início, na primeira infância, tem uma coisa que é muito interessante. A criança precisa da atenção, como a gente está falando. E essa atenção, nesse primeiro momento, especialmente quando eles são pequenininhos, ela não vem com uma valência, com uma avaliação, com um julgamento de positivo e negativo. Então, a criança que está precisando de atenção, não é tanto faz, mas ela vai buscar atenção, ainda que essa atenção seja uma atenção de uma bronca, seja uma atenção de uma palestrinha. Então, aquela criança que a gente diz, faz isso só para chamar atenção. E a gente faz como se fosse uma coisa ruim e não olha para o nosso lado, assim, tipo, olha o que essa criança está precisando fazer para conseguir a atenção. Então, muitas vezes, o grito da criança é essa dica pra gente que a maneira que ela está conseguindo garantir que ela vai ser ouvida, que ela vai ter a nossa atenção é essa. Ainda que a atenção que eu vou dispensar nesse momento vai dizer, para, não quero grito, pede direito, pede com gentileza. E normalmente eu vou gritar de volta, né? Que essa é a nossa tendência. Então, a criança não vai fazer esse filtro. Se eu gritar, eu vou ganhar atenção, mas não é uma atenção legal. Ela precisa da atenção, ponto. Então, ela vai fazer o que puder para que essa atenção venha. Ainda que essa atenção venha com essa valência negativa.
que seja uma atenção para punir, que seja uma atenção para dar uma bronca, que seja atenção para dar uma palestrinha, né? Então, quando tem grito, atenção. Atenção, porque a gente passou usualmente do limite dessa criança, do que ela consegue fazer esses pedidos sem gritar. Normalmente a criança grita porque ela não está se sentindo ouvida nas suas necessidades. Então ela está precisando, e é muito simbólico, né? Ela grita quando ela não se sente ouvida, é o jeito que ela consegue ficar maior, aparecer mais, se fazer notar mais, né?